esse assunto aí, me desculpa a ausência quem está perguntando, mas isso aí está superado, já foi explicado como é que tem que ser feito. Se não fizer a movimentação, não tem um 4-2, não tem um 5, não tem nada. Será que está difícil de entender? Agora ficam provocando. Tem assunto aqui muito mais importante para se falar. Pois é, Mas muito. Quer ver só? Eu vou trazer aqui. Enquanto os dorminhou. Você não entendeu? Eles estão dizendo que o 142 vai tirar o Bolsonaro porque vai ser. Isso não tem nada a ver, já foi explicado. Para com isso, já foi explicado. Sou eu, E tem um assunto aqui que é muito importante. Enquanto fica com 142, o pau está comendo. Então, Você sabia que o PT, esse lixo desse partido, esse maldito partido dos quintos do inferno, entrou com a DI, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, para derrubar o decreto do Bolsonaro que extingue esses malditos conselhos, que é o trator do PT? Sabia disso? É isso que tem que discutir. Enquanto fica brigando com 141, os caras ficam fazendo a coisa andar. Então é assim, ó. No último dia 16 agora de abril, entrou uma ação no Supremo Tribunal Federal e foi sorteado o ministro Marco Aurélio, tá? E foi para a mão dele. Dia 26, ele deu uma decisão aqui. Libera o processo para inserção na pauta dirigida do Pleno, na forma do artigo 10 da Lei número 68 de 1999, sem prejuízo de eventual designação pela presidência de data do julgamento da medida cautelar. Providencie no prazo de 5 dias as informações com o recebimento, colha e manifestação da Advocacia Geral da União e o parecer da Procuradoria Geral em 3 dias. Então, veja bem, o que está acontecendo? A petezada, eles estão trabalhando. Eles meteram uma petição lá de um ADI para derrubar exatamente o decreto que o presidente da República fez contra esses malditos conselhos dos quintos dos infernos. Agora fica discutindo a porra do 142. Já foi explicado e foi falado. Aliás, o primeiro ser vivente que falou do 142 no Brasil foi eu. Pega meu vídeo lá, 6 anos atrás, tá lá. Agora fica discutindo coisa que não interessa mais, meu. Já foi, já passou. Nós temos um presidente militar. Se você não descobriu, meu amigo, a administração do Brasil hoje é inteiramente militar. Deu para você entender? Aí, aquilo que pedimos, que era intervenção militar, já aconteceu através do voto popular. Então, para com isso. Vamos cuidar de outras coisas. Vamos dar respaldo para isso aí. Vamos para a rua. Vamos colaborar com o presidente e falar, ó, estamos contigo e não abrimos mão. Vamos fazer isso. Agora, ficar martelando em cima de uma coisa que tem que ser... Meu, há 6 anos atrás, o primeiro vídeo que fala sobre isso é meu. Não é de ninguém, não é meu. Eu que fiz. Foi eu que pus a cara para apanhar. Isso há 6 anos atrás. Então, anote aí. E lá eu falo muito bem, explicadinho, o que significa o artigo 142. Então, depois do meu vídeo, apareceu gente especialista, apareceu tudo. Mas ninguém teve coragem de sentar na frente de uma máquina, de uma câmera, e falar o que eu falei durante 53 minutos. Então, para com isso aí. Enquanto você fica discutindo o 142, a PTzada entraram com a DIN lá no Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora, graças a Deus, esse pessoal da esquerda, eles só não são mais burros porque não tem espaço. Porque se tivesse mais espaço, seriam mais burros ainda. Olha só, eles entraram com a DIN e no item 11 da petição inicial deles, eles dizem assim, ou seja, a criação e extinção de órgãos da administração pública é matéria exclusiva de lei, de iniciativa do Congresso Nacional. De certo, portanto, que decreto tal como o que ora se impugna não possui o condão de interferir na seara administrativa desta forma. Assim, ao fazê-lo, concretiza evidente irregularidade formal, sendo esta, inclusive, insuperável. 12. Ora, não sendo parte das competências presidenciais a normatização por meio de decreto acerca da criação ou extinção de órgãos, o que se verifica é a inconstitucionalidade desse dispositivo, haja vista a incompetência do Poder Executivo em legislar esta matéria. Então, prestem bem atenção. Só nisso aí, eu fui consultado durante a semana sobre isso aí. Falei, doutor, o que vem a ser isso aí? Eu peguei a petição, analisei e achei o 11 e o 12, os itens da petição dos Petralhas, que está querendo impugnar o decreto. Que decreto? O decreto 7...
Espera, eu pego aqui, ó. 7459, espera um pouquinho só. Pera aí, aguenta aí. Vou passar a informação exata, tá? Aí, o que acontece? Nessa brincadeira deles, o decreto-lei, em outras palavras, mais ou menos isso aqui, olha. O que aconteceu? O Bolsonaro, ele, com o decreto presidencial, ele acabou com os outros decretos, que criaram o quê? Que criaram exatamente o quê? A condição dos conselhos. Aí foi criada a condição dos conselhos. Muito bem. Com a criação dos conselhos, o que aconteceu? Os conselhos foram criados pelo decreto também. Então, ora bem, a petralhada maldita pode criar conselhos por decreto. O presidente, para combater o decreto, é norma jurídica isso. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por decreto, acabou com a patifaria dos petralhas. Por quê? Acabou com os conselhos. Os conselhos, o que era? Era ancorador ou era comitê da petralhada. Era comitê dele, os conselhos. Acabou com tudo isso. Aí o PT foi lá e entrou no STF com uma petição pedindo a ADIM que torne o decreto inconstitucional. Ora, para criar o decreto não era inconstitucional. Agora, para acabar com a baixaria, a desgraça de ficar roubando, por exemplo, aí é inconstitucional. Olha, PT, é que eu não tenho força, mas se eu tivesse, eu acabava com vocês numa canetada. Está extinto essa desgraça que tanto mal fez para o Brasil. É interessante. O decreto 8242, de 23 de maio de 2014, criado pela Dilma, não é inconstitucional, quando criou esse monte de comitê pelo país, que são os conselhos. Agora, o Bolsonaro entrou para moralizar, para acabar com a patifaria da petralhada, agora é inconstitucional. Decreto que revoga outro decreto não é inconstitucional, não, viu, suas bestas? Bestas! Não é inconstitucional. O que não pode é um decreto em cima da lei, derrubar a lei. Mas uma lei pode derrubar o decreto. Agora, decreto pode derrubar o decreto. Deu para entender? Então, vê, esse 142, vocês ficam brigando com 142, e o pau está comendo lá dentro. Adivinha na mão de quem caiu? Já falei, do Marco Aurélio. O que o Marco Aurélio era? É petralha. Caiu exatamente na mão do cara. Para fazer o quê? Para acabar com a... Meu, presta atenção, o pau está comendo e vocês ficam brigando pelo 142. Você tem que ir para a rua, velho. Você tem que ir para a rua. Você tem que pegar o seu corpo e pôr na rua. Corpo presente, fazer movimento, pedir. Lá, você está sacramentando o valor do seu voto para o presidente da República, para que ele possa combater o Foro de São Paulo, que é um ninho dos comunistas, dos socialistas, desses malditos e desgraçados seres que se mostram brasileiros, mas não são brasileiros, são demônios transvestidos de pessoas. É isso que tem que ser feito, é você na rua, não é ficar brigando por 140. Você é uma jurista, você não... Porra, você é um cidadão, você tem muito mais força do que um advogado, você tem muito mais força do que um jurista, você tem muito mais força do que você imagina, mas você tem que estar presente na rua, meu irmão. Se você não estiver presente na rua, isso não adianta você ficar na rede social falando de 142, o artigo 1º. Isso não me interessa. Você acha que os ministros do STF estão preocupados com o artigo 1º, com o artigo 142? Eles estão... eles já rasgaram a Constituição de cabo a rabo. Haja vista que na história do Brasil, na história do Brasil, nunca tivemos a entrevista dentro de um presídio para preso, condenado da entrevista. Ou o STF não abriu a porteira agora, pegou a lei de execução penal e não rasgou, não defecou em cima, colocando esse vagabundo para falar? Então você fica brigando por 142, meu irmão. Presta atenção no movimento que está acontecendo à sua volta. O pau está comendo, você não está prestando atenção. Enquanto você fica na rede social falando do 142, os caras estão fazendo petição e colocando no STF. Ou seja, estão alimentando os comunistas do STF a fazer o quê? A fazer a plataforma do PT. A fazer a plataforma do quê? Do esquerdalho, dos comunistas. Entendeu? Então é isso que está acontecendo. Tem que prestar atenção na coisa. Então é simples. Eles meteram a petição lá para derrubar o decreto do presidente. O decreto do presidente não tem como derrubar, porque um decreto pode derrubar outro. É lei, é legal. É legal, está na norma jurídica isso. Tá? Norma jurídica brasileira, está na norma. Agora,
Quando a Dilma fez o decreto 8242, criando esses conselhos, esses malignos, esses perversos conselhos, podia. Agora, a Petralhada ficou revoltada, não, não pode. Ah, meu, presta atenção, tá? Vou passar para vocês aqui, passar aqui, ó. Passar já para vocês aqui. O nome da Petralhada que entrou lá com a petição. A petição tem 14 laudas. O escritório em Brasília é Aragão e Ferraro, advogados, cujos advogados são filiados numa instituição que não existe, que é essa ordem de advogados. E aí vem um bando de sem vergonha, de idiotas, falar para mim que eu não posso comparar a OAB com o PCC, nem com a CVM, nem com o MST. Eu posso comparar, sim, porque todas elas estão à margem da lei. Todas elas não têm o quê? Personalidade jurídica. Então, eu posso comparar sim. Eu tenho esse direito, porque a lei me faculta esse direito. Tá certo? Então, a petição dos Petralha foi assinada pelo Eugênio José Guilherme de Aragão, advogado do Distrito Federal do PT. Ângelo Longo Ferraro, do advogado do PT também de Brasília. Então, esses dois assinaram essa petição aí que eu acabei de mostrar. A petição, ela por si só, ela cai. Por que ela cai? Por causa do artigo, do item 11 e 12. Agora, você está mexendo com Petralha, você está mexendo com comunista. O ministro que vai julgar isso é comunista. Você acha que ele vai fazer o quê? Então, para de festejar uma coisa, vamos para a rua vigiar, vamos orar e vigiar, vamos lá dar respaldo ao presidente da República. Na vez de ficar falando do Mourão, fale do Mourão, mas fale que ele é um general da melhor qualidade que temos no Brasil. Fale isso, porque você desmonta qualquer tipo de conversa fiada do Petralha. Quando o Petralha vem falar do Mourão para você, você fala, não, é um cara cheio de medalha no peito, trabalhador, honrado, digno, eu sou Mourão até morrer. Você vai deixar o Petralha morto de raiva. Não fica alimentando o que o cara fala, meu. Para com isso. Para com isso. Entendeu agora? Artigo 1º, 142, que é da Constituição Federal, nenhum ministro do Supremo Tribunal está preocupado com isso. A preocupação deles é você, povo, você, na rua. E isso incomoda. Isso ele sabe que se isso acontecer, de você ir para a rua e pedir exatamente que eles sejam exonerados a bem do serviço público, que sejam afastados imediatamente por exigência do povo, eles estão na rua, porque o povo é soberano. Aí entra o artigo 1º. Mas você tem que estar na rua. Você, atrás do computador, não resolve nada. Você passa desinformação para as pessoas. Deu para entender, não? Aí, Luiz.